Beleza, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Eduardo Pereira. Esse programa aqui vai discutir, a gente vai conversar sobre as coisas que rolaram nos últimos jogos, como a gente está sem jogo no momento, porque não estamos participando, infelizmente, das semifinais da Taça Santos Dumont. Esse programa ele vai ao ar sempre às segundas-feiras, né? No qual a gente vai falar do jogo de sábado, e também na sexta-feira, no qual a gente vai falar do jogo de quarta-feira, ok? Sempre recebendo um convidado aqui na nossa mesa aqui. E você que queira participar do programa, é só você mandar lá uma mensagem para o nosso Crônica Zap. Vai aparecer aí embaixo da tela para você o 21 985 30 80 81. Manda lá para a gente uma mensagem lá, alguma mensagem que a gente vai, né? Uma sugestão, alguma coisa. Curta a nossa página, Crônicas de um Torcedor Gonçalense, né? Lá no Facebook. Divulgue o nosso canal, né? E ajuda a gente nessa corrida aí para poder fazer o nosso querido Gonçalense cada vez maior. Beleza, pessoal? Então vamos para o nosso início do programa. E hoje a gente está aqui com dois torcedores do Gonçalense. Na minha esquerda, Murilo, né? Integrante da TJG. E da minha direita, Danilo, vulgo Capoeira, integrante da diretoria da TJG. Eles dois vão participar aí desse programa, né? Então, nós estamos aqui com os dois integrantes da torcida, onde a gente vai conversar sobre o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B, a Taça Santos Dumont, né? Como eu falei, são dois torcedores. Antes da gente começar aqui a discutir sobre os jogos, eu queria lembrar para vocês que a gente está com uma promoção aí, né? Uma campanha aí do Participe Torcedor. Você que quiser participar do nosso programa, sempre vai ter uma enquete lá na nossa página no Facebook, que é a Crônicas de um Torcedor Gonçalense. Você coloca lá facebook.com/Crônicas de um Torcedor, que você vai achar nossa página lá. E toda semana a gente vai lançar uma promoção lá, fique de olho lá, para você vir participar com a gente desse programa. Hoje a gente está aqui com o Danilo e com o Murilo, e já lançada a promoção para participar do nosso terceiro programa, né, que será o debate do jogo contra a Portuguesa. É só mandar um zap lá para o nosso Crônica Zap, vai aparecer aí de baixo aí na tela aí, o 21 985 30 8081, tá? Amanhã vai ter um jogo treino entre o Gonçalense e o São Gonçalo Esporte Clube, e você ainda dá tempo de participar. Então, você que quer participar aqui do programa, é só mandar lá um zap para o nosso Crônica Zap, com o placar que você acha que vai ter esse jogo treino de amanhã com o São Gonçalo Esporte Clube lá no Catarinão. Se você acertar o resultado, você vai estar concorrendo aí, a gente vai fazer um sorteio entre os que acertarem o resultado, e a gente vai trazer aqui para participar do programa com a gente, ok? Vale lembrar que, além de participar do Crônica Zap ser sorteado, também tem que presenciar o jogo contra a Portuguesa. Senão, não vai adiantar você vir aqui fazer o debate com a gente, porque você não assistiu o jogo. Então, para participar, manda lá o resultado do jogo contra o São Gonçalo Esporte Clube, que você acha que vai ser. Você acertando, vai participar do sorteio. Presenciando o jogo contra a Portuguesa, você vai estar aqui com a gente, participando do programa do Baular na segunda-feira, debatendo o jogo contra o Gonçalense, beleza? Vamos começar aqui o nosso debate. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro turno. Murilo, boa tarde, seja bem-vindo. Danilo, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos falar sobre o primeiro turno, né? Primeiramente, eu queria ouvir de você, Murilo, o que você achou desse primeiro turno, o que você achou dos jogos, do time, do futebol jogado em si, não apenas dos resultados. Primeiramente, boa tarde. Eu achei que o time começou muito bem, né, contra o Laria. Começou bem, deu uma oscilada no meio da competição, melhorou no meio da competição e depois, não sei se desgastou, não sei, que veio a derrota contra o São Gonçalo e o empate contra o Queimados. Eu achei boa, né, o primeiro ano do Gonçalense, na Série B eu achei muito bom. E você, Danilo, o que você achou do primeiro turno, um apanhado geral aí? Eu acredito que
primeiramente, boa tarde, mas eu acredito que o que aconteceu foi o que o Murilo acabou de dizer. A gente começou muito bem na competição, ganhando jogos importantes, só que a gente perdeu jogos chaves do campeonato, que seriam importantes para a nossa classificação. E foi principalmente o jogo contra o São Gonçalo e o empate, a derrota do São Gonçalo e o empate do Queimados, que ali fez com que a gente não conseguisse a classificação para as semifinais do campeonato. Beleza, então é isso aí. Então, vamos agora, a gente vai agora analisar jogo por jogo, né? Falar de jogo por jogo. O primeiro, o Fortaleza estreou no campeonato da Série B, na Taça Santos Dumont contra o Olaria, que para muitos foi um ótimo resultado, que parece que foi um partidaço, que foi uma esmagadora vitória do Gonçalense, de 3-0 sobre o Olaria, mas foi um lampejo, né, Murilo? Né, Danilo? Foi assim, foram 3 gols em 10 minutos que aconteceu. O restante do jogo não foi assim, tão massacrante para o Gonçalves, foi mais equilibrado. Não foi exatamente assim? Foi. A gente teve a oportunidade de ampliar o resultado, sim, mas só que esse placar de 3-0 deu num pequeno tempo, no lampejo, realmente. 10 minutos de jogo que o Gonçalves entrou em cima do Olaria e o Sabão fez 2 e o... É isso mesmo, 2 gols do Sabão e 1 do Jogão. Isso aí. E o início é animador, né? Tanto para o torcedor Gonçalves, quanto para os jogadores e para a diretoria. Eu acho até que, na minha opinião, tá? Eu que acompanhei por fora, até então não estava presente nem nos jogos, mas acompanhei só por resultados. A impressão que me deu é que o time se empolgou até demais, né? Porque uma vitória de 3-0 sobre o Olaria, um time de Série A, um time que tem história na Série A, né? Um time tradicional do cenário carioca, do cenário fluminense, né? Não carioca. A gente tem costume de falar carioca, campeonato carioca, mas o certo seria até campeonato fluminense, que é o estado, né? Carioca é quem nasce na cidade do Rio, Fluminense é quem nasce no estado do Rio, tá vendo? Crônicas também é cultura. Então, parecia que o time ia deslanchar, ia engrenar, entendeu? Aquele jogo, como eu falei, foram 2 gols do Sabão e um do Giovanni, né? Um jogo em que o Gonçalves ganhou de 3-0. Ótimo, resultado excelente, não poderia ser melhor, né? Você falou até que a gente poderia ter ampliar, mas o resultado, na minha opinião, pelo que eu ouvi, foi justo, né? Realmente. Certo? Então a gente passa aí agora para o segundo jogo. E aí no segundo jogo a gente enfrenta um Barra da Tijuca fora de casa, né? Um time que, por mal bem, não tem história no cenário, nunca participou de uma Série A, o Barra da Tijuca. E a gente vem empolgado de uma vitória de 3-0 em cima do Olaria, e a gente chega no Barra da Tijuca, fica no 0-0. Chegou a assistir esse jogo? Não, foi lá no Boston Bonito. Foi um jogo, no primeiro tempo, muito chato de ver, que era muito perto de grande meio de campo. No segundo tempo a gente perdeu muitos gols. Inclusive no primeiro tempo a gente teve, agora me perdi, no primeiro e no segundo teve um gol muito mal no lado do alemão. Depois o Bandeirinha veio pedir desculpa. Nesse jogo aí era para ter ganho mais os 2 pontos e ter dado mais confiança à equipe. Né? Você chegou a esse jogo também? Não, eu não pude ter ido nesse jogo, eu estava de serviço, mas eu acompanhei pela internet e pelos comentários do pessoal que foi, e eu vi que realmente gastaram o Gonçalves nesse jogo. Claro, como ele disse, o Bandeirinha após o jogo veio pedir desculpa à torcida. Então, para chegar a esse ponto, o Bandeirinha vir pedir desculpa à torcida, você viu que foi algo gritante. Né? E foram 2 pontos que fizeram muita diferença no final. Mesmo assim, a gente não se classificaria, né? Porque o americano se classificou em segundo da chave com 18 pontos, né? E o Gonçalves terminou com 15. Confirma pra gente isso aí depois, ou Voz da Consciência. Nossa Voz da Consciência, o Felipe Pereira, está aí atrás dos bastidores vendo pra gente e ajudando a gente a fazer o programa. Tá, mas o que você quer que eu... Verifica pra gente aí, por favor, a classificação do primeiro turno. Deixa aberta aí a classificação do primeiro turno. Depois tu edita isso aí, tá? Só fazer uma observação que o Bandeirinha foi pedir desculpa
ao elenco do Fluminense, não foi o pior ainda. Então isso daí é uma coisa assim, que até vale a pena a gente bater nessa tecla, mas mesmo assim, esses 2 pontos podem fazer diferença sim, e muita na classificação geral, porque o melhor classificado geral vai disputar o triangular final. Isso aí mesmo. Né? E o Gonçalves Gonçalves ficaria com 18 pontos. Não, 17, né? 18. Não, 17, porque ganharia mais 2, subiria para 17. Empatou e ganhou. Empatou, se ganhar, subiria para 17. Então, ele terminou com 15. Aí ele ganhou mais 2, 16, 17. Tá certo. Perdão. Eu vou quitar isso depois, não é? Pelo amor de Deus. Então a gente não se classificaria para as semifinais, mas seriam 2 pontos que poderiam fazer diferença e até mesmo dar um gás a mais no final. Porque com certeza, por mais que a gente vai falar sobre o jogo do Queimados no final, mas por mais que a gente chegasse no jogo do Queimados e por causa de um gol, porque se a gente tivesse, com esses 2 pontos do jogo contra o Barra da Tijuca, tivesse 1 a 1 com os Queimados e um jogador a mais contra os Queimados no final, por mais que o time tivesse cansado e ferrado com a parte física ferrada, como a gente sabe que estava, com certeza a gente ia ter pelo menos uns 3, 4 jogadores que iam dar um gás a mais. Porque um golzinho classificaria, a gente desclassificaria o americano, que ontem, né, que na semana passada, ganhou da Portuguesa de 4-3, né? E até a gravação desse programa a gente ainda não teve o segundo jogo, mas quando for ao ar vai ter, né? Então a gente poderia estar brigando, né, pelo título. E daí a gente parte da segunda rodada contra a terceira rodada. Um jogo dentro do Alvirão, em casa, contra o Barcelona, que na minha pauta está errado, mas tudo bem. Contra o Barcelona, né, que é um outro time que eu não tenho expressão no cenário. Não estou tirando aqui o mérito do Barcelona, o torcedor do Barcelona que vê o programa, pelo amor de Deus, não estou tirando o mérito do Barcelona. Edita essa merda agora, se é que Barcelona tem torcedor. Edita essa porra, hein? Nem foi erro de gravação agora. Aí a gente pega um Barcelona dentro de casa, e aí a gente tem um outro empate de 0-0. Esse jogo você presenciou, né, Daniel? Esse jogo eu presenciei, eu acho que foi... claro que o jogo contra o Barra da Tijuca foi um resultado que nos prejudicou. Mas diante das circunstâncias que houve no jogo contra o Barcelona, foi um jogo que teve 2 expulsões. A gente atacou o tempo todo. Júlio César pegou o pênalti, teve um pênalti para ele que o Júlio César pegou. Então foi um jogo meio, vamos botar assim, meio doido, entendeu? Eu acho que a gente teria total condição de sair lá com a vitória. E ali sim, os 2 pontos que perdemos contra o Barra da Tijuca, mas os 2 pontos que a gente perdeu dentro de casa com o Barcelona, que não é um time de tanta expressão assim no cenário do futebol carioca, eu acho que a gente com certeza conseguiria a classificação, se tivesse ganho esse jogo, dentro de casa. Murilo. Concordo com o Danilo. E só deixar uma observação que nesse jogo também teve o mal alemão. O mar no lado de novo. Alemão sinistro, hein? O alemão tá sinistro, faz o gol e o bandeirinha agora. E é isso. No final das contas, eu achei o resultado bom, porque poderia ter sido pior, pelo pênalti que o Júlio César pegou. E poderia ter ganho também, então eu estou em dúvida. Isso aí, então vamos lá, em dúvida. Eu não assisti o jogo, né? Infelizmente ainda não estava aí por dentro da situação. Mas o Danilo acha que poderia ter ganho e ele acha que de repente poderia ter ficado no empate, né? Então aí veio um 0-0 contra o Barcelona em casa e a gente vai enfrentar o Angra dos Reis na 4ª rodada, né? No qual a gente abriu o placar com o Thiaguinho, que fez um campeonato, um primeiro turno muito ruim, né? Muito ruim mesmo. É o nosso capitão, a gente espera que ele dispute o segundo turno. A gente torce pelo Thiaguinho, mas na verdade que seja dito, ele não fez um primeiro turno bom. E ele, mais nesse jogo, ele marcou, abriu o placar pro Gonçalves,
mas o Gonçalense acabou dando mole e o Angra acabou virando a partida. Esse jogo foi lá em Angra, né, foi fora de casa. Vocês tiveram a oportunidade de ir nesse jogo? Não foram, né? Então, como eu imaginei que de repente vocês não teriam ido no jogo, eu coletei algumas informações desse jogo contra o Angra. E uma grande curiosidade é que o Angra se classificou, né? A gente olha assim, poxa, o Gonçalense perdeu para o Angra de 2-1, abrindo o placar, foi um jogo disputado, pela reportagem que ele da própria série, foi um jogo disputado, o Gonçalense poderia ter saído com a vitória, tá bom, perdemos de 2-1 com um time que se classificou. Mas se você parar para pensar, o Angra terminou o primeiro turno com menos pontos que o Gonçalense. Né? Porque no primeiro turno, para quem não sabe, joga uma chave contra a outra. Então permite que o primeiro ou o segundo colocado da chave A ou B tenha menos pontos do que da outra chave. Então o Angra, ele se classificou, verifica aí para a gente voz na consciência com quantos pontos, mas se eu não me engano foram com 14 pontos. 12? Eu acho que foram 14. Isso aí, perfeito, 14 pontos que o Angra se classificou. Então, se você olhar assim, não é um resultado ruim, o Angra se classificou, o jogo foi lá. Mas aí é que vem o X da questão. Quarta rodada, Danilo, do campeonato do primeiro turno. E Murilo, 2-1 para o Angra, e essa foi a primeira vitória do Angra no campeonato, acredite se quiser. Nos outros 3 primeiros jogos, o Angra ainda não tinha vencido. Então, vamos dizer aí, quem ressuscitou o Angra, né? Quem fez o Angra crescer, marcar os seus 3 primeiros pontos, a primeira vitória, foi o Gonçalense. Então é um jogo que, na minha opinião, também poderíamos ter saído com pelo menos um empate dali, porque o Angra não vinha bem no campeonato. Por mais que depois tenha deslanchado, deu até um certo trabalho para a Portuguesa na semifinal da Taça Santos Dumont, mas até ali não vinha mostrando futebol, não tinha ganhado ainda. Então, na minha opinião, eu acho que a gente poderia ter pelo menos com um empate. E depois desse jogo contra o Angra, a gente pega o Duque de Caxias, que aí foi um jogo que eu vou dizer para vocês, foi tão repercutido e tão falado que deu mídia. E deu mídia como nenhum outro, não vou dizer que não foi nenhum outro jogo do Gonçalense na Série B, porque o jogo contra o São Gonçalo também deu uma certa mídia. A gente vai chegar lá para falar disso também. Mas eu acho que o jogo do Gonçalense deu mais mídia, porque tinha repórter do Extra no Alzirão, tinha repórter do Fluminense no Alzirão, tinha lá o nosso companheiro Renan Rebelo do Muniz de Vento, tinha uma galera de mídia lá para cobrir esse jogo. Por quê? Porque isso foi um jogo que a própria torcida apimentou o jogo. E aí eu queria que vocês falassem que aí vocês participaram de cabeça nesse entorno do jogo aí, do Duque de Caxias. Eu ainda não estava presente, e eu quero que vocês falem um pouco aí, primeiro Danilo, fala para mim aí, como é que foi aí a semana que antecede o jogo do Duque de Caxias. Cara, para mim foi, tipo assim, todo respeito ao Duque de Caxias. O Duque de Caxias já teve jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro, mas, cara, a torcida deles criou um clima meio hostil para o jogo, entendeu? A gente, claro, rola aquela provocação de torcida, aquela brincadeira, como já rolou com outras torcidas, e quando acabou ficou tranquilo, mas eles criaram na mente deles, eles têm uma seleção para um time que nos últimos anos vem traindo de produção monstruosamente, com todo respeito ao Duque de Caxias. Mas para mim foi um jogo que, como o pessoal que me conhece sabe, foi ali que eu estourei a garganta, porque eu fui disposto a torcer, a gritar, a falar, a cantar, a tocar a bateria, porque ali foi um jogo que me motivou mesmo aí pro Alzirão. No intervalo do jogo a gente ainda foi lá, tirou foto com eles e tal, e mesmo assim depois, até hoje, depois de mais de um mês, ainda rola provocações na internet, mas, cara, eu acho que a gente tem que visar o Gonçalense e esquecer eles, porque, como a gente sabe, o time deles está
tá pegando no campeonato e devido a todo esse clima que criou, desculpe o Duque de Caxias, presidente, time, mas eu torço para que caia para a segunda divisão, para a terceira divisão do campeonato. Porque o time é um time tradicional, mas que tem uma torcida de mente minúscula. Entendeu? É isso que eu penso. E é um time que pode ter aparecido aí para o cenário nacional há pouco tempo, mas é um time que já existe há muito tempo, né? O Duque de Caxias era Duque Caxiense, o nome do time, e eles mudaram o nome para Duque de Caxias, né? E o Duque de Caxias tem lá um quê do Romário também, no Duque de Caxias, tanto que o nome do estádio deles lá é Marrentão, que é o nome do estádio mesmo, se não me engano é Romário de Souza Faria mesmo, o nome do Romário mesmo. E aí botaram o apelidado de Marrentão. Vale lembrar que nesse jogo, Danilo e Murilo, que já vai falar, vale lembrar que nesse jogo não houve nenhuma ocorrência de violência, de briga de torcida, graças a Deus ficamos só naquela rivalidade de palavras e tudo mais, de provocações saudáveis, né? Por mais que a gente fale de torcida organizada, vale até lembrar isso, hoje, infelizmente, devido ao histórico das torcidas organizadas, a gente pensa que torcida organizada pensa logo em bagunça, em briga, em morte, mas graças a Deus eu acompanho a torcida organizada do Gonçalense, a TJG, e em nenhum momento eu vi nenhuma violência, não há violência, não tem nenhum registro de violência com a torcida organizada, e espero que continue assim, e se Deus quiser continuaremos assim. E nesse jogo não teve nenhum registro de violência nenhuma. E eu acho que por conta desse achismo de vai ter pancadaria, vai ter briga, eu acho que a mídia foi em cima para presenciar. O que você acha, Luiz? Também acho, apelidado até o rapaz da imprensa de clássico da internet, né, das redes sociais, que o chatinho do Gonçalves não foi enfrentado. E é isso, eu vou falar já do jogo já, achei que foi 2-0 foi pouco, só deu uma falência no jogo. O Duque de Caxias, especialmente, é um time muito fraquinho, o jogo não tem nada, e é isso, eu acho que 2-0 foi um resultado bastante pequeno para as circunstâncias do jogo. Então é isso. E sobre o resultado do jogo, a gente falou um pouco sobre o que foi a semana, o resultado do jogo, você acha que foi como? Para mim, cara, na minha concepção, eu acho que esse jogo seria para ser de 4, 5, 6, porque a gente perdeu muito gol durante o jogo. Perdemos muitos gols assim, feios, entendeu? Para mim seria goleada. Infelizmente, o nosso ataque não foi tão eficaz. E vamos ver aqui, quem fez os gols do jogo contra o Duque de Caxias foi Raí João. Raí desencantou, né? Foi o jogo para Raí desencantar. Raí, que ele foi artilheiro da Série C do ano passado pelo São Cristóvão, né? E foi contratado pelo nosso presidente Joaquim para jogar pelo Gonçalves da Série B. O segundo, até o que o Joaquim falou mesmo, né? No depoimento do Joaquim na rádio, ele falou que o Raí era um jogador que ele já tinha vontade de contratar há muito tempo. Que ele já fazia parte dos planos do clube desde que o Joaquim comprou o TEC, né? Que era o Tanguá Esporte Cultura, para poder posteriormente se transformar no Gonçalves. E o Raí era um dos caras que ele já visava ali no ataque do Gonçalves. Foi contratado, vamos dizer assim, com expectativas maiores, e só veio se desencantar contra o Duque de Caxias na 5ª rodada. Também não fez um primeiro turno do que se esperava dele. Desencantou ali, e aí a gente pensou que ele fosse deslanchar, né? Porque depois que vem o primeiro, aí, meu filho, sai de baixo, né? A gente, todos os torcedores pensaram assim, mas não foi bem assim que aconteceu. Né? 2-0 contra o Duque de Caxias, aí a gente vai para a 6ª rodada com um fraquíssimo Bandeirante, que chegou a perder de WO no primeiro turno, por não ter uma ambulância em seu estádio. Isso aqui é uma coisa que eu caracterizo como absurda, né? A gente, antes de começar o programa, a gente estava conversando até aqui mesmo sobre isso. É um absurdo
o descaso da mídia, da federação, de todo mundo, agora vai até um pouco de desabafo meu aqui. É um descaso absurdo que a gente vê com o campeonato da Série B e até a Série C do estadual do Rio de Janeiro. E hoje a gente não consegue, a gente quer assistir, quer ter notícias no jogo do Gonçalense, a dificuldade é tão grande que faz com que a gente faça o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo. Porque a gente não tem mídia, a gente não tem quem faça isso que a gente está fazendo aqui, a gente não tem debates, e graças a Deus a gente tem o Joaci, vem até aqui agradecer, acho que todo mundo concorda comigo, a gente tem que agradecer ao Joaci por nos permitir estar aqui, e até mesmo pelo debate pelo debate esportivo Gonçalense que passa na Rádio Estilos. Vou até fazer uma propaganda aqui, Rádio Estilos 105.5, toda segunda-feira, 9 horas da noite. Tem um debate esportivo Gonçalense, lá onde a gente também escuta, a gente sabe das notícias, onde a gente tem as reais notícias, porque fora isso tudo passa de especulação. A gente corre atrás de notícias, de informações, mas há um descaso muito grande para a Série B, e isso é uma das coisas que eu caracterizo como absurda. Um time perder com o WO porque não tinha uma ambulância no seu estádio. Então a gente pegou, né, nessa sexta rodada uma fraquíssima Mangaratibense, e a gente vem embalado de uma vitória de 2-0 do Clube de Caxias, e aí foi aonde eu comecei a me inteirar mais sobre o Gonçalense, né? E o jogo contra o Mangaratibense eu acompanhei pelo Facebook, né? Pela página do Gonçalense, e foi ali que eu já comecei a identificar que a gente teria problemas com... Mas esse jogo contra o Mangaratibense a gente vem empolgado, né? Contra um jogaço contra o Clube de Caxias, no qual a gente poderia, como a gente falou, já teve até demais, que era para ter sido uma goleada. A gente pega um fraco Mangaratibense, que não jogava no estádio dele, jogava em Angra, né? Um time que não tem uma torcida de expressão, né? A gente até desconhece, até me perdoa, mas a gente desconhece até alguma torcida organizada, alguma coisa no Mangaratibense, me perdoa se existir. Mas um jogo que a gente que na minha opinião mesmo, a gente ia chegar lá e era jogo para meter 4, 5 e sair de lá com uma goleada, até mesmo porque nessa altura do campeonato, a gente ganhando contra o Mangaratibense, a gente já estava brigando pelas 2 primeiras posições da nossa chave. A gente já ficaria em terceiro no final daquela rodada, justamente pelo saldo de gols. Né? Se a gente tivesse um saldo de gols melhor, naquela altura a gente passaria o americano, que era o segundo lugar da chave naquela altura. E aí naquele jogo contra o Gonçalense, foi 2-1 para o Gonçalense, mas foram 3 gols, vamos dizer assim, do Gonçalense, né? Foi um gol do Ricardinho, um do Rari, e o gol do Mangaratibense foi um gol contra, apesar de que na súmula do que o árbitro doutor não deu gol contra do Rossati, deu gol contra, deu um gol a favor de um jogador do Mangaratibense, que agora não me recordo o nome. Mas foi um gol que, pra gente que assistiu, pra gente que viu o gol depois, todo mundo acha que foi um gol contra do Rossati. Não foi meio que não foi culpa dele, né? Mas o gol aí do Ricardinho e o Rari voltando a marcar contra o Mangaratibense. E aí eu falo para vocês, vem o Rari, faz um gol aí, né? E aí acaba o Rari aí, porque o Rari não fez mais gol nenhum depois desse jogo. E aí, depois desse jogo contra o Mangaratibense, a gente empolgado de 2 vitórias, né? E brigando já por estar entre os 2 primeiros do grupo, a gente vem enfrentar o poderoso, né? Entre aspas, poderoso América, dentro do Alfidão. O América que é um clube que tem 5 títulos de Série A, 5 vezes campeão carioca, é um time que já disputou Campeonato Brasileiro de Série A, é um time que tem tradição, tem história e tem uma grandiosa torcida, mostrou isso pra gente como veio aqui, a gente também mostrou pra eles que a gente não está de brincadeira, que a gente tem torcida grande também, mas eles mostraram que são torcedores fiéis. E uma faixa de idade bem avançada também, né? A gente viu isso lá. Eu até queria parabenizar, assim, Claro que houve um problema que eles reclamaram que o espaço lá não era suficiente para a torcida deles, mas normal. Eu queria parabenizar a torcida organizada do América, que
ficamos divididos apenas por um cordão uma corda dividida nas duas torcidas, e por ser um time tradicional, um time que tem história, teria toda a condição de fazer o que a torcida do Duque de Caxias fez. Os times da nossa torcida, que a gente está começando agora, só tem garoto, entendeu? Foi totalmente diferente, se comportaram bem, foram lá, cumprimentaram a gente, nos parabenizaram pela festa que a gente fez no jogo. Então aí a gente vê a diferença de uma torcida para outra. Uma torcida que tem sujeito homem na torcida, que os caras sabem reconhecer que são grandes. Claro, o América, para mim, da Série B é um time que tem mais história, é um time grande da Série B, vamos botar aí, que eles se dizem a quinta potência do futebol carioca, mas tem torcedores que sabem torcer para o time, mas sabem reconhecer, e sabem se comportar na casa do adversário. Então, eu gostaria de parabenizar a torcida, o América também, pelo campeonato que fez, e infelizmente o vovô perdeu para perder mal criado do campeonato, né? Passou mal, né? Passou mal. Literalmente a gente fala isso porque infelizmente teve um torcedor que passou mal no intervalo lá, né? Que teve uma queda de pressão, passou praticamente o segundo tempo inteiro sendo medicada na ambulância, acabou que não viu o segundo tempo, e foi até bom para ela não ter visto o segundo tempo, né? Porque aquele camisa 10 dele, que agora também me falha a memória o nome do jogador, que é considerado o craque deles lá, né? A revelação para eles, perdeu o pênalti que o nosso goleiro Júlio César pegou. Então foi bom, porque se ela teve uma queda de pressão no primeiro tempo, no segundo tempo ela é capaz de ela infartar. Brincadeira, tá? Desculpa a torcida do América, mas brincadeira à parte, mas infelizmente isso foi uma realidade, que eles reclamaram um pouco da estrutura do Alzirão, né? E a gente fica nessa. O que a gente pode falar para a torcida da América é que todas as vezes que vocês vierem aqui vão ser bem recebidos, e a gente vai estar de braços abertos para receber vocês. E esperamos enfrentá-los novamente, se Deus quiser, porque com certeza a América passa para a semifinal no segundo turno, e esperamos enfrentá-los no Alzirão. No Alzirão não, porque as semifinais precisam de uma capacidade maior. Mas esperamos enfrentar vocês aí. O Joaquim já disse que as semifinais seriam disputadas em São Januário, né? Isso é uma coisa que o Joaquim, não sei se vocês acompanharam, o Joaquim já falou. Então esperamos até, vou dizer para vocês, torcedores da América, até São Januário. Mas por enquanto a gente fica nisso daí, que foi 1-0 para o Gonçalense. Gol de quem, Murilo? Beto, né? Beto que veio comendo pelas beiradas, ninguém dava nada por ele, foi lá e foi assim mesmo que aconteceu o gol. Ele estava sozinho, ninguém, todo mundo marcando sabão, marcando Raí, Beto chegou, veio de trás e meteu a bola fazendo o gol. E aquele jogo ali, eu vou dizer para vocês que ali foi amor à primeira vista. A primeira vez que eu fui ao estádio, assisti ao jogo do Gonçalense. A festa da torcida foi incrível, o clima do jogo foi incrível, os jogadores, o jogo foi incrível. Foi a primeira vez que eu fui a um estádio de futebol com meu pai e meu irmão, juntos, e a gente assistiu um jogo que o Gonçalense não dominou o jogo, mas fez por onde mereceu ganhar. Né? Porque geralmente a gente vê assim, um jogo quando a gente vê ataque contra a defesa, o América só atacou, o América merecia ganhar. Não, eu digo não. Por que não? Porque a defesa do Gonçalense foi eficaz. E a gente dá um mérito para a defesa do Gonçalense nesse jogo contra o América. O nosso goleiro que vem mostrando que é goleiro de time grande, né? O Júlio César, exatamente. Foi o segundo pênalti que ele pegou no primeiro turno, né? Então a gente teve ali o Emanuel Sacramento. Ele colocou, o ex-técnico do Gonçalense, o Emanuel Sacramento, ele colocou 3 zagueiros ali, foi a primeira vez que ele fez isso em todo o campeonato. Ele colocou 3 zagueiros, que ele colocou o Anderson, o Rodrigão e o Alemão, né? E ali ele fechou a defesa. O Rodrigão e o Anderson fizeram uma partida espetacular. Espetacular. Eu saí daquele jogo falando com meu pai que o Rodrigão não passava no primeiro turno, no segundo turno ele já estava no time de Série A. Porque a partida que o Rodrigão fez, eu enxerguei a partida do Rodrigão assim,
já a maioria do pessoal já viu mais o Anderson, né? A partida do Anderson. E outro jogador que me chamou muita atenção foi o Igor, nesse jogo contra o América. Que o Igor, meu amigo, aquele ali correu o campo todo. Onde você via a bola, o Igor estava. Uma hora o Igor estava na direita, uma hora o Igor estava na esquerda, outra hora estava atrás, ajudava na defesa, ajudava no ataque, hora parecia que era meia, outra hora ele estava de lateral, outra hora ele estava de volante. Então foi um cara, na minha opinião, naquele jogo ali foi o craque do jogo. E aí a gente vai para o segundo jogo, que é contra os nossos rivais municipais do São Gonçalo. E aí, meu amigo, sensação em campo foi doído. Foi verdade. Foi doído. Perdemos o jogo contra o São Gonçalo, jogando fora, mas em casa. O mando de campo era do São Gonçalo, mas a gente estava jogando no Alzirão. E esse jogo foi doído. E aí o São Gonçalo vem jogando em casa, mas a gente em casa ao mesmo tempo que a gente estava no Alzirão, e a torcida sofreu um pouco, né, Bruno? Eu queria que você falasse um pouco do lado da torcida nesse jogo contra o São Gonçalo. Então, você como amigo, você ficou à vontade aí, pode falar. Foi um jogo que bem atípico, assim, entendeu? Foi o primeiro jogo que a gente chegou no estádio, tinha um policiamento reforçado, que no meu ver foi algo desnecessário, porque nós somos a torcida organizada de jovens, cara. Mas eu acho que eu sou um dos mais velhos, assim, vou fazer 23 anos agora. E nossa intenção em nenhum momento foi para bagunçar, foi para ter briga, foi para nada. Chegamos lá com policiamento reforçado, revistado todo mundo. Acho que foi, claro, é um serviço do JEP mesmo, mas acho que criou algo bem desnecessário assim, mas vendo pelo lado do jogo, foi um jogo bem tenso, foi um jogo complicado, foi um jogo que até hoje bati boca com o Murilo no jogo, porque a gente estava todo mundo nervoso, pilhado, querendo ganhar, porque a gente sabe, vimos num vídeo aí que o presidente deles é um rapaz que gosta bem de provocar e falar um pouco de besteira, mas enfim, rola, é clássico. Querendo ou não, é um clássico, entendeu? Tem Botafogo Flamengo, tem Vasco Flamengo, e aqui é um clássico municipal, entendeu? Foi um jogo que eu, tipo assim, pra mim eu gostaria de ter ganho, cara. Eu saí de lá super chateado mesmo. Mas gostaríamos de ter ganho, né? Não merecemos, porque nesse jogo não jogamos nada, né, amigo? Não dá. Foi o pior jogo que eu vi do Gonçalense até então. E um gostinho de derrota, mas ainda no último lance, né? O Anderson fez um gol perdido. Um gol bem. Um gol feito que o cara ficou perdendo. Foi o último lance. Foi o último lance mesmo. Depois desse aí, ele terminou o jogo. E querendo ou não, foi um jogo ruim, num todo. Nenhum dos dois times que jogaram nada, entendeu? Foi um lampejo do São Gonçalo com 2 minutos de jogo que eles fizeram um gol, infelizmente, numa falha do Thiaguinho, que foi de primeira na bola, o lateral deles cortou e deixou o atacante deles de cara, entendeu? E assim, falando um pouco sobre o policiamento, sobre tudo, eu acho que o policiamento reforçado que a gente encontrou nesse jogo foi mais uma pressão por causa do que aconteceu com o jogo contra o América. E como eu falei, no jogo contra o Duque de Caxias, foi um jogo que deu mais mídia e tal, o jogo do América deu mídia também, mas um outro jogo que também deu mídia foi esse jogo contra o São Gonçalo. Por quê? O São Gonçalo ganhou do América. O São Gonçalo, nessa altura, era o segundo colocado o Gonçalense ganhou do América, era o segundo colocado da chave dele, estava se classificando nessa altura do campeonato. Aí, dentro do Alzirão tinha, além do Crônicas Gonçalense, transmitindo o jogo pelo Facebook, que a gente já estava fazendo isso na época, a gente já tinha a gente tinha o Renan Ribeiro, que estava lá com o Luiz de Vento, mas a gente tinha também a televisão da FED, que é normal ter, e a gente também tinha o Jornal Fluminense, que foi lá entrevistar todo mundo no intervalo. Eu achei até que um pouco meio provocativas as perguntas do repórter do Jornal Fluminense,
em cima da torcida do Gonçalense. Ah, vocês sabem que se vocês perderem, eu lembro de uma pergunta que ele fez, vocês sabem que se vocês perderem, vocês vão ficar ruim para vocês, né? Tipo assim, meio que provocando. E eu acho que o São Gonçalo também se aproveitou de tudo isso, e muito bem aproveitado, eu acho que foi uma sacada muito grande da diretoria de São Gonçalo, se aproveitou muito bem de todos esses elementos para poder botar lenha na caldeira, né? E aí deu o que deu. Eu também acho, perdemos o jogo bem perdido, né? Não merecíamos ter ganho aquele jogo, não dá nem para a gente reclamar de nada. Teve sim um lance no final, a gente poderia ter saído com conta ali se o Anderson tivesse feito gol. Mas se o Anderson tivesse feito gol, a gente não merecia ter empatado aquele jogo. Foi o único lance nosso para fazer o gol mesmo, porque durante o jogo. E aí, para finalizar, a gente foi para a última rodada contra o Queimados, jogando dentro do Alzeirão. E a gente dependia de um milagre, uma combinação de resultados muito grande para poder se classificar e passar para a semifinal. E aí, de novo, contra o Queimados, nos primeiros lances do jogo, a gente toma um gol. E eu acho que aí eu comecei a perceber que o time andava desatento em campo, né? Tomamos um gol logo no início, ficamos assustados, né? E a torcida foi, mesmo tendo pouquíssimas chances de classificação, a torcida foi, apoiou, gritou, cantou até o final, não vaiou o time, entendeu? Ao contrário de outras torcidas que poderiam ter feito isso no lugar, né? E a gente empatou o jogo com um gol do Gilmar, que começou jogando ali nesse jogo contra o Queimados, o Emanuel Sacramento, acho que numa tentativa desesperada de alguma coisa que a gente não sabe o que é um excelente treinador, o Emanuel Sacramento, entrou para a história do Gonçalense, foi campeão com um ano, foi campeão da Série C, mas se perdeu no primeiro turno do Campeonato Carioca, né? E uma das coisas que eu andei olhando é o seguinte: a maior prova de que ele se perdeu no primeiro turno é que foram 9 jogos no primeiro turno e nenhum jogo ele repetiu a escalação. Todo jogo mudou. E não teve assim, primeira rodada, o time da primeira rodada foi igual da terceira. Não. Todas as escalações foram diferentes. Todas. Não teve uma escalação igual. Em nenhum momento. O time que começou o campeonato foi um e terminou o campeonato foi outro. Totalmente diferente. Verdade. Né? Não teve oportunidades para jogadores. Eu queria que vocês falassem um pouco de jogadores que não tiveram oportunidade no primeiro turno. Tipo assim, eu conheço um pouco, porque mesmo eu fazendo parte da torcida e tal, é o primeiro campeonato que eu acompanho o Gonçalense, então eu conheço um pouco os jogadores, assim, até os próprios reservas. A gente vê que tem alguns jogadores que poderiam nos ajudar e não tiveram oportunidade. No caso do pessoal chama de Zé Pequeno, o pessoal fala que o Alanzinho é um bom cabeça de área, todo mundo elogia. Tem um atacante, como é que é o nome? Thalisson, o pessoal chama de Thalisson chegou a entrar, né? Thalisson chegou a jogar 2 jogos, entrou um como titular, mas o outro entrou, mas não apareceu mais também. Ele entrou no jogo contra o Queimados, ele entrou também. Eu só acho que o nosso time pecou muito, foi na parte física. A gente nota que no último jogo, no intervalo, já estava pedindo para substituição, tinha gente já dando cãibra. Eu acho que era um jogo que a gente tinha que entrar focado na vitória, entendeu? Eu acho que a gente pegou a parte física. Com todo respeito ao nosso atacante Raí, que é um atacante que a gente sabe que é um rapaz que treinado bem fisicamente vai nos ajudar, entendeu? Vai nos ajudar, porque é um cara que tem um histórico bacana, fez gol contra o Botafogo, entendeu? E a gente notou que ele não estava bem fisicamente, entendeu? Não estava bem fisicamente. Ele entrou no intervalo desse jogo, foi no intervalo, se não me engano, e não fez nada. Em 15 minutos ele já estava com a mão nas cadeiras, a gente viu que não estava com um preparo físico bacana, entendeu? Foi um dos pontos que teve essa queda de rendimento do time, entendeu? Eu acho que o Sacramento tentou fazer várias
desde a primeira rodada até o último, vários experimentos. Ele foi tentando se encontrar no meio da competição, mas acabou não conseguindo. Um dos destaques do time, que é o William Amendoim, só voltou na 8ª rodada. E eu acho que isso também prejudicou um pouquinho com isso. O William Amendoim é um ótimo jogador. E não sei, eu acho que ele cisma muito com jogadores que não é para insistir tanto. Todo mundo sabe que eu amo o Thiaguinho, que para mim ele já não era para ser o titular. Que o Rosales entra, quando ele entra melhor em campo. Mas aí o pessoal do treinador a gente tem que respeitar. O bem lembrado, e amendoim que a gente não tinha falado, né, até aqui, e o segundo tempo desse jogo contra os Queimados foi a grande prova do que tu falou, né, da parte física. Porque a gente fez um gol no início, empatou, e aí eu pensei, pronto, agora a gente vai deslanchar. E aí, que era a altura do campeonato, a Portuguesa estava num jogo apertado, o americano estava, mesmo jogando contra o fraco, o Mangarate bem, estava ganhando de 2-1. Então a gente estava na expectativa, opa, vai que a zebra pinta na área e a gente mete mais um gol aqui e a gente está dentro. E a gente jogou quase a metade do segundo tempo, jogou a mais também. Exatamente, era isso que eu ia falar agora. E eles tiveram o zagueiro expulso, o Sabão entrou ali, o zagueiro pegou ele do Sabão por trás e foi expulso. E a gente, com um jogador a mais, deixou de dominar o jogo. Eles passaram a dominar. Eles tiveram até um gol anulado no último lance do jogo, entendeu? Que gerou muita confusão. Teve jogador do Queimados até hostilizando a torcida. Né? Foi algo feio. O camisa 18, o Julinho Cabeludo, que eu gostaria de mandar um abraço. Bom, então é isso aí. A gente fez um grande resumão do primeiro turno. Eu queria agradecer a participação nesse primeiro programa de você. Eu pensei que você era você, né? Pô, essa eu não vou comprar não. Queria agradecer a participação sua que está nos assistindo. Você move isso aqui. Você vai fazer mover isso aqui. Compartilhe. Chame, gostou? Chama para assistir junto com você, vizinho, primo, irmão, periquito, papagaio, vá ao estádio, conheça o Gonçalense, é um clube que é amável, é fácil de ser conquistado pelo Gonçalense, tem uma torcida maravilhosa, estádio não é estádio de futebol, não é perigoso, como todo mundo fala, dá para você ir levar seu filho, dá para você ir levar sua esposa, o Alvirão é bem aconchegante, dá para todo mundo ir. Então vem com a gente, vamos com a gente, agradecer a vocês, agradecer a participação aqui do Danilo, que participou desse primeiro programa. Danilo, muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aí para pedir a galera aí que se interessar, ir lá na nossa página da torcida, Torcida Jovem Gonçalense, curtir nossa página, se interessar, fazer parte da nossa família, porque querendo ou não, nós somos uma família, entendeu? Todo mundo aqui é amigo, todo mundo se respeita. A nossa intenção jamais é arrumar confusão, briga, nada disso. Nosso objetivo é apoiar o Gonçalense, entendeu? Então, se você se interessar, entre na nossa página, curta, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer de ter vocês na nossa torcida. Murilo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e firmar o que o Capoeira disse, para curtir a nossa página da torcida e vamos lá, crescer junto com o Gonçalense. Isso aí, para a gente finalizar o programa, eu vou fazer uma pergunta um pouco difícil, tanto para vocês dois, eu também vou falar, e a Voz da Consciência também, quero saber a opinião da Voz da Consciência. Para a gente finalizar o programa aqui, eu quero que você me diga um destaque do Gonçalense no primeiro turno. Júlio César. Danilo. Júlio César. Olha, pelos jogos que eu assisti, eu vou de Igor. Júlio César. Muito bem, defendeu 2 pênaltis claros ali que ajudou muito o clube, né? Então, sei lá, acho que ele foi o que mais se destacou no primeiro turno. Então é isso aí, 3 votos contra o nível humilde apresentador desse programa. Pessoal, boa tarde para vocês, até a próxima, muito obrigado.